Quero convidar o pastor Radameres para fazer essa oração pelo pregador. Senhor maravilhoso e eterno, Santo de Israel, está aí a tua igreja, a tua noiva querida, amada, lavada e remida pelo teu sangue. Meu Deus, toma nas tuas mãos, abre o nosso coração, a nossa mente, meu Deus, e fala conosco nessa noite. O teu filho que vai ser a carta viva, que vai ser o profeta, que vai ser o mensageiro. Meu Deus, eu não sei qual é a palavra no qual o Senhor colocou no coração, mas seja edificação, consolação e exortação. Mas fala conosco, no nome de Jesus. A igreja diz: queridos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade concedida em que o Senhor nos outorga, juntamente com os servos e as servas, tendo alegria de espírito de congratular este momento singular de estarmos na presença de Deus. Amém? Queridos, por gentileza, primeiro evangelho da Bíblia, evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 15, versículo 21 a seguir. Primeiro evangelho da Bíblia, capítulo 15, versículo 21 a seguir. Quantos irmãos procuram, eu externo alegria e louvo ao Senhor pela vida do pastor Adil Saroca, presidente desta obra, sua esposa, a nossa irmã Cosmira, que Deus já abençoe e guarde. E eu estive orando a Deus para estar aqui quando o Espírito do Senhor me deu uma palavra. E ele falou fortemente ao meu coração quando Paulo recomenda a Timóteo na sua segunda carta, ou epístola, quando ele manda no capítulo 2, versículo 3. Ele disse: sofre, pois, as aflições de Cristo, como um bom soldado de Cristo, porque aquele que milita a boa milícia não deve se embaraçar com as coisas desta vida. E eu glorifico a Deus aqui nesse altar, porque vejo alguém disposto a trabalhar no exército, sofrendo por Cristo, e o vosso galardão é lá na glória. Amém? Os demais obreiros, pastores, Deus abençoe. Os irmãos no plenário, Deus possa estar abençoando a cada um de uma maneira rica e poderosa. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Versículo 21 a seguir diz assim: saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram-lhe ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Disse
Ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua, seja isto feito para contigo conforme tu. E desde aquela hora a sua filha ficou. Podeis assentar, meu irmão, dando glória a Jesus. Meus irmãos, estamos em um momento especial. Estamos em um congresso cujo tema é explosão de milagres. Haja visto que um momento propício ou apropriado como este, não tem nada melhor do que falar dos milagres em que o nosso Senhor e Salvador Jesus realizou em seu ministério. Quando nós vamos ler as Escrituras, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21, nós vemos a evidência do ministério de Jesus. Embora os profetas do Antigo Testamento já havia tratado a esse respeito, a Bíblia registra que o profeta Isaías, ele deixou registrado no capítulo de número 61, versículo 1, e ele ensina da seguinte maneira: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, fazendo referência a Cristo, e me ungiu para trazer liberdades aos que estavam presos e a curar os quebrantados de coração e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus completa 30 anos de idade, ele vai dar início ao seu ministério pelo que o Pai havia ordenado para ele. Você vai perceber que na visão dos 4 evangelhos, tratando-se de Cristo, você consegue perceber que Cristo é apresentado a cada um deles de uma maneira diferente. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo do Senhor. Lucas apresenta como filho do homem. E João apresenta como filho de Deus, que veio trazer salvação a todos aqueles que nele crê. De forma que o capítulo 15, registrado por Mateus, é um texto que podemos apropriar e dizer que aquilo que é de fácil compreensão é aquilo que mais é pregado. E se eu perguntasse para levantar a mão, quem conhece esse texto? Muitos conhecem do versículo 21 ao versículo 28, porque já ouvimos muitas mensagens com relação a esse texto. Mas o Senhor aprove a ele nos dar uma revelação dentro dessa história para trazer para esta igreja. O versículo 21 diz que Jesus sai da sua rota geográfica e vai para uma outra região. Região essa cuja Bíblia ensina que é a região de Tiro e de Sidom. E aí você fica a pensar, por que Jesus sai da sua rota geográfica? Ele sai do território de Israel para ir para um território gentil, um território pagão. Você vai perceber qual é a finalidade de Jesus sair de Israel, de Jerusalém, e ir especialmente à região de Tiro e de Sidom.
Porque quando nós vamos olhar o contexto histórico, a visão histórica desta região aqui, nós iremos entender que ela traz alguns pontos negativos na sua história. O primeiro ponto é que este povo aqui da região de Tiro e de Sidom, eles são descendentes do filho de Noé por nome de Cã, que quando viu a nudez de seu pai, ele se escandalizou, saiu com a língua falando aquilo que não devia, e quando Noé acorda da sua embriaguez que levanta, ele é informado do que havia ocorrido pelo seu filho, e diz a Bíblia que Noé lança uma maldição sobre o seu filho, e lançando pois ele uma maldição, essa maldição acompanha de geração em geração. Recentemente o deputado Marco Feliciano, ele fez uma declaração no plenário e causou uma polêmica em todo o território brasileiro, quando ele abriu a sua boca e declarou que todas as pessoas da pele escura, de cor de pele escura, eram justamente descendentes de Cã e estavam debaixo de maldição. Eu, porém, aqui neste altar vos afirmo como ministro de Deus na terra, uma vez essa pessoa de pele escura reconhecendo Jesus como Salvador da tua vida, a maldição é anulada, a maldição é quebrada e o nome de Deus é glorificado. Primeiro ponto, eles eram descendentes de uma maldição. O segundo ponto é que eles traziam na sua cultura de crença, na sua forma de crer, eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. Terceiro ponto é que este povo aqui, vindo pois da região de Tiro e de Sidom, eles se espelhavam em uma sacerdotisa, cuja Bíblia chama de Jezabel, filha de Etibaal, uma sacerdotisa do reinado de Tiro e Sidom. Quando Acabe casa-se com Jezabel, tendo pois ele a intenção de formar uma aliança política para facilitar a entrada do comércio, tanto saindo de Samaria para Tiro e Sidom, como de Tiro e Sidom para Samaria. E quando ele casa com essa moça, ela vai trazer na sua bagagem dois deuses. Ela vai trazer Azera ou Astarotes, deusa da sensualidade, e ela vai trazer para ser implantada em Israel a Baal, deus da fertilidade ou do sacrifício de criança. O historiador Flávio José ensina que quando Jezabel chegou dentro do território de Samaria, ela implantou em cada ponto estratégico um culto a Baal e um culto a Azera ou Astarotes. Sobre o altar de Azera era um formato de uma cama, uma mulher era exposta como símbolo, as partes genitais do seu corpo eram expostas, e sobre o altar de Azera era praticada uma verdadeira sexologia. A teologia contemporânea conseguiu entender que Samaria era a capital da prostituição. Tudo isso é levado quando Jezabel chegou no território de Samaria. Então você vai perceber que a influência deste povo aqui não é uma influência boa, mas você consegue analisar que tendo pois ela debaixo de uma maldição, vindo pois ela de uma cultura politeísta, vindo pois este povo aqui se espelhando em Jezabel, existe uma profecia na Bíblia. O salmista entendeu pela revelação de Deus, no Salmo 87, versículo 4, o Senhor utiliza dos lábios daquele salmista e diz que o Senhor iria visitar a região de Tiro, iria visitar a região de Sidom. Agora analise comigo, neste exato momento agora, meu irmão, existem mulheres que estão nas trocas. Neste exato momento aqui agora, existem homens que estão na mesa de bar, enchendo a sua cara de cerveja. Outros estão se drogando, outros estão na esquina com arma na cintura, outros estão maquinando mal. Aí você se pergunta, mas pregador, e o que é que vai acontecer com ele? Vai acontecer o que diz a Bíblia, meu filho. Jesus vai visitar esta cidade.
Jesus vai visitar este povo. Jesus vai visitar este homem que está na sarjeta do pecado. E mais uma vez cumprir-se-á o que diz Isaías capítulo 11 versículo 2: o povo que andava em treva viu uma forte luz, e aquele que jazia na região da sombra da morte resplandeceu a luz, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus resolve ir, então ele vai. A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e ele vai justamente à região. Um outro detalhe para ser observado é que quando Jesus está passando e a mulher do nada se apresenta, chamando ele de filho de Davi, apresenta o problema dele, você consegue compreender no texto que Jesus não lhe responde palavra. Calado Jesus está, calado Jesus fica. Quem é que vai se preocupar, meu irmão? Quem vai é os discípulos. Ele se aproxima aos pés de Jesus e disse: Senhor, despede essa mulher. Senhor, manda esta mulher embora. Senhor, ela está gritando atrás de nós. Aí você para e pensa: por que Jesus ficou calado? E o discípulo mandava que Jesus fosse e mandasse ela embora. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? É porque existia uma guerra naquela época. E a guerra em que os homens de Tiro e de Sidom foram para o campo de batalha. Eles perderam no campo de batalha, foram mortos. As mulheres que ficaram em casa ficaram viúvas. Quem não teve a alegria de ter filho do sexo masculino, teve filhas. Então os filhos do sexo masculino iriam para o campo trabalhar e trazer sustento para a sua casa. Mas essa mãe é uma pobre coitada. Do seu ventre foi gerada uma menina linda e bonita. Mas só que a cultura da época ensinava que uma vez ela estando viúva, ela tinha que entregar a sua filha à prostituição. É por esta razão que os discípulos olham para ela e dizem: Senhor, essa mulher não tem uma boa reputação, essa mulher não tem uma boa índole. Por quê, meu irmão? Porque o lugar em que Jesus estava passando era justamente onde as mulheres se prostituíam. Era onde a mulher dava o seu corpo para receber gorjeta e dinheiro, para ver se no final da tarde conseguia se alimentar. E era também costume da época em que quando aqueles homens de vestes longas, de roupa diferenciada, porque os rabinos, os mestres, eles não usavam roupa comum, eles usavam roupa diferenciada. E quando alguém passava pelo trajado da roupa, pela cor da roupa, elas conseguiam entender que tinha dinheiro. Jesus é chamado de rabino. Quando ele passa, ela vai em busca de Jesus, só que ela não vai atrás de dinheiro. Mas o discípulo não entende, então repudia a situação daquela mulher. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você pensa que prostituição infantil e na adolescência é coisa do nosso século, você está totalmente enganada. A filha dessa mulher tinha aproximadamente 12 anos de idade. Que espírito estava sobre ela? Sabe qual era? O espírito de prostituição. Havia oprimido ela, estava escravizando ela. Mas quando eu abro a Bíblia eu fico regozijado, porque a mãe desta mulher é uma mãe inteligente. Embora não seja crente, mas vai nos ensinar algumas lições aqui essa noite, para que eu e você possa alcançar o nosso milagre. Primeiro lugar, a Bíblia diz que ela, ei, olha para cá. Primeiro lugar, a Bíblia diz que quando a crise bateu na tua porta, quando o problema se agravou dentro de casa, ela não ficou parada. Ela não ficou de braços cruzados. Ela não ficou assistindo televisão. Ela não ficou batendo papo no Facebook. Ela não ficou trocando mensagem pela internet ou pelo celular. Não, meu irmão. Quando a crise bateu na porta dela, diz a Bíblia que ela saiu correndo e foi em busca de Jesus de Nazaré. Sabe qual é o segredo do teu milagre aqui essa noite? É que quando a crise bater na tua porta, existe um Deus que está sentado no trono, está esperando você sair do seu lugar, correr até Ele, porque Ele tem um milagre para a tua vida. Pegue na mão dessa pessoa, diga para ela: quando a crise bater na tua porta, vai em busca de Jesus de Nazaré. Aleluia. A
Bíblia Sagrada diz, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 1, Jesus expressou e disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele chega a partir do versículo 7 diante, ele diz: eu sou a porta das minhas ovelhas. Quem entra pela porta, que é Jesus, encontra pastagem para se alimentar e ainda tem descanso para a sua alma. O salmista Davi disse no Salmo 23, versículo 1, ele olhou para o céu e disse: tu és o meu pastor e nada me faltará. Mateus escreve no capítulo 11, versículo 28, disse-lhe Jesus: deixai vinde a mim todos que estás cansados e oprimido e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Jesus olhou para a multidão e disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma voltará para casa de mão vazia. Ei, olha para cá, meu irmão, estamos em um congresso. O tema do congresso diz Explosão de Milagre 2013. Olha para cá, meu irmão, qual foi o propósito que você saiu de dentro da tua casa? Talvez, meu irmão, o diabo cirandou de todos os lados. Talvez Satanás armou a armadilha, ele projetou, arquitetou, só que ele se esqueceu que Jesus, ensinando o seu povo, escrevendo no livro dos Salmos 124, versículo 7, ele diz: o laço quebra, a igreja escapa do laço do passarinheiro, porque a vitória da igreja está em Jesus de Nazaré. Primeiro, ela vai em busca de Jesus. Irmão, eu acho interessante a ida dela, sabe por quê? Porque assim como a crise bate na porta do crente, a mesma crise bate na porta do não crente. Você olha e faz a pergunta: qual é a diferença, pregador? É que quando a crise bate na porta do ímpio, ele senta na mesa de bar e bebe todas. Alguns vai para o centro de Umbanda, outros vai para o centro de Quimbanda, outros procuram a maçonaria, outros procuram a mesa branca, a mesa preta, outros vão raspar a cabeça, fazer voto com o diabo para ver